O destaque do episódio 7 de Agatha Desde Sempre é a Lilia Caldeiro. Descobrimos que os saltos que a bruxa dá são diferentes momentos do passado e do futuro que ela consegue visualizar. Isso justifica as coisas aparentemente sem nexo que ela dizia nos episódios anteriores. Assim, para materializar a confusão que é a mente da Lilia, o episódio, assim como ela, é montado de forma não linear. Vemos diferentes cenas do passado e do futuro, tanto o passado da Lilia, na sua juventude, quanto trechos dos episódios anteriores. Acontece que a visão de Lilia no episódio 3, a jovem, a senhora e a morte, são na verdade três personagens da vida da personagem. A jovem é a Lilia Caldeiro jovem, a senhora é a sua mentora e a morte é, como a própria Lilia diz, o fim de todos os caminhos. Desde jovem, a Lilia tinha problemas com seus poderes, pois suas visões, usualmente, eram sobre as mortes de pessoas. Mortes essas que ela não conseguia evitar. Seus poderes a traziam ansiedade sobre o próprio futuro e sobre o seu fim, assim como o fim das pessoas ao seu redor. Por isso, a Lilia preferiu se isolar de outras bruxas após a morte do seu coven original, morte essa devido a uma gripe. E a partir de então, ela decide seguir sozinha. E isso se mantém até a chegada da Agatha e do Billy. As habilidades da Caldeiro, que estavam controladas, contudo voltam após esse contato e ela volta então a experienciar esses saltos no tempo. Fica implicado que esses saltos causam sofrimento na Lilia, sofrimento psicológico, e dá para compreender essa condição como uma espécie de alegoria à demência e Alzheimer, ou como as pessoas consideram que é uma pessoa que tem demência ou Alzheimer. Esses constantes saltos entre o passado, a juventude da Lilia e o presente faz com que a personagem consiga refletir sobre essa ansiedade que as habilidades dela a causam. E ela acaba percebendo que grande parte da sua jornada enquanto bruxa nesse episódio tem a ver com aceitar esse destino, aceitar a natureza das suas habilidades, os seus dons apesar dos pesares, apesar da parte negativa desse dom. Como eu disse antes, ao ver o futuro, tudo que a Lilia consegue ver é a morte, e isso fez com que a bruxa preferisse ficar sozinha, ou ser considerada uma fraude, do que utilizar esses dons. Fica implícito que, mais do que ver a morte dos outros, ou temer ver a morte dos outros, o que a Lilia temia era ver a própria morte. Por isso que a conclusão desse episódio é tão emocionalmente ressoante, faz tanto sentido. Mas antes de chegar no final, qual que é a trama do episódio? O desafio à escape room desse episódio é um castelo medieval com espadas no teto. A missão é realizar uma sessão de leitura de tarô. Como nos últimos episódios o Billy expulsou a Lilia e a Jennifer do caminho, quem chega primeiro nesse castelo, nessa escape room, é a Agatha e o jovem, o Billy. Mas como nenhum deles é muito habilidoso em leitura do futuro, eles acabam não conseguindo concluir essa tarefa, essa provação. Com a chegada da Lilia, que não foi totalmente expulsa do caminho, o que aconteceu foi que ela foi jogada para o subsolo junto com a Jennifer, as coisas no episódio começam a se encaminhar, já que, como é estabelecido no segundo episódio, a especialidade da personagem é a leitura de tarô. A Lilia então tira o tarô inicialmente pro Billy, e aí mais pra frente eu vou explicar quais são as repercussões desse tarô, mas posteriormente ela tira o tarô para si mesma, e durante essa leitura algumas coisas são destacadas. A primeira é que a Jennifer Cale tem um imenso poder espiritual, que ela é incapaz ou não está disposta a usar. Com a Agatha, a revelação é que o coração dela vai se partir, ela irá lamentar e ficar em luto, e paralelo a essa revelação aparece uma cena em que o Billy está supostamente ferido. Essas leituras servem para dar indicações de quais serão os futuros das personagens, tanto da Jennifer quanto da Agatha, duas que possivelmente vão acabar saindo da série, vão sobreviver aos eventos da série, já como as outras acabaram não conseguindo. Durante essa leitura, além de ver o futuro das outras membros do Coven, a Lilia acaba fazendo também uma reflexão sobre a sua trajetória de vida, e acaba aceitando o seu destino. Ela então conclui a provação, encaminha seu coven para a saída do desafio e se prende no castelo junto com as membros da Sete de Salem. A própria Lilia nos diz que, caso uma bruxa conclua uma provação e não saia do espaço no qual a provação foi feita, algo ruim acontece. No caso desse episódio, o que acontece é que a Lilia usa um feitiço para inverter os eixos do castelo. Então, as pessoas que estavam no chão vão pro teto. E como eu havia dito, o teto está cheio de espadas, então dá pra imaginar o que acontece. Mas nem todas morrem. Algumas delas conseguem escapar, possivelmente duas delas.
Apesar de também encontrar o seu fim junto com as membros da Sete de Salem, a Lilia parece tranquila com esse seu fim, tendo em vista que esse episódio serviu justamente como uma reflexão sobre a trajetória da bruxa, como uma análise da vida da personagem. Agora, se as personagens da Alice, da Lilia Caldeiro e da Sylvia Tart vão voltar para outras produções, provavelmente não. Em entrevista à Variety, a Jac Schaeffer, que é a showrunner, a responsável pela escrita de Agatha desde sempre, diz que, aspas, a série é sobre a morte. Pessoalmente, eu sinto que quando uma pessoa morre, você ainda pode falar com ela e senti-la. Ela ainda pode estar em suas vidas, mas a morte é imutável, ela é permanente. Com essa série, queremos respeitar isso. Então, a conversa que está sendo desenvolvida nesse projeto é mais séria do que em outras produções de super-herói. Fecha aspas. Considerando isso, é muito pouco provável que as bruxas que morrem em Agatha desde sempre apareçam em outras produções da Marvel. Agora, sobre outras revelações do episódio. Finalmente é revelado pela Lilia, antes de morrer, que Hill é a morte. Essa informação, que já tinha sido vazada há algumas semanas atrás, finalmente é revelada pela série. Agora, sobre o sigilo que Lilia colocou em Billy. A justificativa que é levantada pela bruxa é que o garoto precisava de mais tempo para se adaptar à sua nova realidade, a esse corpo que ocupa, entre aspas, duas almas. Essa questão ainda não está muito clara. Inclusive para o próprio personagem do Billy. Ele ainda parece confuso e não sabe muito bem dizer se ele é William Kaplan ou Billy Maximoff. O personagem do Durlock nega ser o filho da Wanda, ao mesmo tempo que ele tem curiosidade de saber se a personagem está viva ou não. A Agatha, inclusive, não sabe dizer ao certo se a Wanda morreu mesmo ou não. Então, a revelação, entre aspas, do episódio 1 acabou não confirmando nada no final. Além disso, dá para perceber que o uso de Billy e William na série é feito para diferenciar essas duas personas do personagem, digamos assim. Billy é direcionado ao Billy Maximoff, ao filho da Wanda, e o William é direcionado ao William Kaplan, o personagem introduzido aqui nessa série. Parte desse jogo para descobrir se o jovem é o Billy ou o William tem a ver com a leitura do futuro que a Agatha faz. E nessa, o jovem pergunta: sou o Billy ou o William? As duas cartas que a Lilian tem tempo para ler dizem que, primeiro, o jovem possui habilidade para atingir os seus objetivos e tem um grande potencial. Segundo, um reencontro o aguarda no futuro. Esse reencontro será o Tommy ou a Wanda. Como foi dito no episódio anterior, o interesse principal do Billy é descobrir aonde seu irmão está. Ele já considera que a Wanda está morta mesmo. Mas como não temos ainda um anúncio de quem vai estar interpretando o Tommy, possivelmente esse reencontro pode acabar sendo uma espécie de flashback, uma lembrança que o Billy tem da Wanda ou uma cena extra gravada com Elizabeth Olsen. A gente só vai conseguir descobrir nesses últimos 2 episódios, que inclusive vão ser lançados juntos.